Olá, meus amigos do terceiro ano que assistem às aulas do EducaPE. Que bom que você está aí, vai participar aqui conosco. Vamos estudar um pouco mais sobre essa disciplina que vai abrir nossa mente, que vai nos ajudar a questionar, a buscar, a saber um pouco mais a respeito de assuntos tão importantes da nossa vida, do nosso cotidiano, também da nossa sociedade, ok? E hoje com um tema bem especial, hein? Vocês vão gostar desse tema. Agora, antes de nós começarmos a nossa aula, deixa eu relembrar algumas coisas. Primeiro, você não pode deixar de forma alguma de irem lá nas redes sociais do EducaPE e serem um daqueles que nos seguem, ok? Seja no Facebook, seja no Instagram ou no próprio YouTube, você precisa ir lá e participar junto conosco desse momento de todos nós professores que dedicamos um tempo para mostrar para vocês um pouco do conhecimento, discussões a respeito de temas que são fundamentais para o seu aprendizado. Segunda coisa que eu quero que você faça, se liga aí, galera, vá lá também no Instagram do Robertão da Transmissão, chegue lá, faça também ali, ó, siga também o Robertão da Transmissão, siga também @Marconi1977, que sou eu, né, o professor de filosofia, para que a gente possa interagir, discussões a respeito de assuntos relacionados à filosofia e demais. Agora, uma terceira coisa que eu quero que você faça é que você vá ao seu colega e diga assim, olha, você assiste às aulas do EducaPE, você participa lá das redes sociais do EducaPE, você já se inscreveu, já fez ali, já foi visitar o Instagram do @Robertão da Transmissão e do Marconi1977, você já é uma daqueles que aprende junto conosco, vá lá, motive o seu colega, motive o seu amigo a participar conosco desse grande empreendimento que é o EducaPE, ok? Não se esqueçam disso aí. 3 coisinhas simples para que você possa interagir, para que você possa conhecer cada vez mais, para que você possa motivar o seu amigo a buscar o conhecimento. Fechado? Estamos juntos, misturados, porém não o quê? Aglomerados. E você que é do terceirão está aí às portas do Enem. Assuntos que são discutidos aqui, discutidos relacionados ao Enem. É importante que você acompanhe as aulas, participe conosco desse momento de interação. Fechado? Então vamos juntos para o tema de hoje, que é questões de bioética. Professor, estudar sobre a bioética? Sim, vamos estudar sobre a bioética. Professor, isso dá pano para manga. Eu sei que isso dá pano para as mangas. Eu sei que isso vai levar-nos a imensuráveis momentos de diálogo a respeito do contexto filosófico, de discussões a respeito da vida, dos procedimentos tecnológicos e assim por diante. Mas é necessário que nós estudemos, que compreendamos essas questões para que tenhamos respostas ou possamos pelo menos ampliar, né, a discussão a respeito da vida, a respeito do ser humano e assim por diante. Então vamos lá. Primeira coisa que é necessário que nós pensemos, que nós venhamos a entender em relação ao estudo de hoje é uma pergunta bem simples, que deve sair na sua mente. Qual é a pergunta? Isso mesmo, o que é bioética? A palavra bioética é a junção de 2 palavras gregas. Bio, que é a palavra, só para você relembrar, bio que é a palavra vida, por isso biologia, né, o estudo da vida, e a palavra ethos, que é a palavra grega para o quê? Ética, ou seja, a bioética é a ética da vida. Ou seja, em outras palavras, nós vamos trabalhar, nós vamos compreender dentro do contexto da filosofia moral quais são os limites, quais são os desafios ou até mesmo as possibilidades para que venhamos a mexer ou venhamos a compreender ou até mesmo a aplicar determinados procedimentos
em relação à vida e se esses procedimentos são bons ou não para que o outro, para que possa ser utilizado no outro, ok? A bioética praticamente vai trabalhar em relação a essa questão. Tem dois autores em um livro escrito por volta do ano 2000 que ele diz o seguinte: a bioética pode ser entendida como sendo a aplicação prática da ética. Olha aí no slide, você pode acompanhar. Consequentemente, ele vai tratar de problemas que são persistentes e emergentes. Professor, o que ele quer dizer com isso? Vamos entender um pouquinho a fala desses autores? Olha, se bioética é a aplicação prática da ética, como eu vou trazer a ética para o meu dia a dia e, claro, em um contexto bem maior, porque é muito fácil eu chegar para você aqui e dizer assim, olha, a ética me diz que eu não posso roubar. Ó, isso é o básico. Você vai dizer, professor, isso aí tudo bem, eu não vou roubar. Eu vou seguir o princípio ético. Mas agora eu sei que sempre vão existir coisas que vão persistir e vão surgir com o passar do tempo. Que coisas são essas? Vou dar um exemplo aqui para você, vou adiantar um pouquinho aqui o slide, vocês podem ver aqui algumas das coisas que podem surgir e é necessário que hajam discussões a respeito dessas questões da chamada bioética. Clonagem humana, a própria eutanásia, um dos maiores debates dentro da sociedade hoje, que é a questão do aborto, a chamada medicina experimental. Até hoje ainda se discute a questão da cirurgia plástica, o efeito da vaidade, né, sobre a escolha de se fazer ou não uma cirurgia plástica, até onde isso é um conceito que vai realmente ser saudável ou pode trazer prejuízo às pessoas. A inseminação artificial, que aí vem uma discussão até do próprio, muitas vezes relacionado até o próprio casal, que alguns chegam a afirmar, né, dentro de um contexto ali do relacionamento, chega que não vão aceitar a inseminação porque poderia ser um fator de traição, por exemplo. Então vem essa questão da inseminação artificial, a pesquisa com células-tronco. Então são algumas das questões que a bioética vai debater, que a bioética vai trabalhar com elas, que a bioética vai procurar uma resposta para esses dilemas éticos. Você pode pensar da seguinte maneira: professor, para um pouquinho aqui, calma. Professor, eu acho que a clonagem não tem nada a ver, eu acho que a eutanásia está errado, eu acho que o aborto está certo, professor, a cirurgia plástica cada um faz o que você quer, e a tal, etc, 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 etc. Ok, calma. Tanto eu, que sou aqui professor, que quero falar um pouquinho para você sobre essa questão da chamada bioética, quanto você que me escuta, nós que estamos aqui hoje nessa aula, precisamos colocar uma coisa na nossa mente. Porque a bioética está relacionada ao estudo da filosofia moral. E a filosofia moral tem a ver, entre outras coisas, com as questões da ética e da moral. A ética como valores absolutos, né, e universais, e a moral como regras, normas que vão ser postas também pela sociedade. E é claro que tudo isso aqui, olha a palavrinha que aparece aqui, ó, sociedade. E a sociedade, ela vai ser guiada, ela vai ser coordenada pelo Estado. E esse Estado, ele vai ter suas regras, vai ter suas normas. E esse Estado tem representantes nossos dentro de um processo de democracia, de um processo da escolha. Então, a discussão aqui hoje, a discussão aqui não é em relação se é certo ou errado. Eu vou voltar, pedir que meus amigos coloquem novamente o slide, questões da bioética. A questão aqui de discussão não está se é certo ou errado a clonagem, se é certo ou errado a eutanásia, se é certo ou errado o aborto e assim por diante. A questão que se vai discutir aqui hoje, quais são os fundamentos, princípios, quais são as questões trazidos para o debate
da bioética, até porque sempre vão existir problemas que vão ser persistentes, como é o caso do aborto, e emergentes, que são sempre coisas que surgirão em relação à vida, porém, e que precisam ser discutidas dentro desse contexto do estudo da bioética. Mas duas coisas, ou melhor, duas palavras são necessárias que eu sempre toco dentro aqui, ó, em relação ao estudo da bioética. Primeira palavra, dignidade. A dignidade humana precisa sempre ser vista em relação a esse contexto bioético. E a segunda é o respeito. Que essas duas palavras estão relacionadas porque elas estão dentro do contexto daquilo que nós chamamos dos 4 princípios da bioética. Esses princípios são analisados de forma mais detalhada na aula 17 da galera do primeiro ano. Você pode dar uma olhadinha lá e eu vou trabalhar um pouquinho a respeito desses princípios da bioética, ok? Então, continuemos aqui essa definição da bioética. Os problemas que são persistentes, eles vão dizer a respeito de quê? De situações que são tradicionalmente discutidas em diversas áreas, como é o caso do aborto e da eutanásia, né? Se a pessoa, o aborto, se pode ou não tirar a questão da vida, né? E quando se fala em relação à vida, você tem que imaginar que existem várias definições de que quando começa a vida. Existe uma definição voltada para a questão biológica, uma definição voltada para a questão religiosa, uma definição voltada para a questão jurídica e assim por diante. Você pode imaginar, mas professor, aí aqui eu quero abrir aqui um parêntese para falar um pouquinho a respeito disso. Você pode dizer, professor, o senhor não pode colocar a religião dentro desse contexto. Calma, lembrem-se que a nossa sociedade ela está inserida em um pensamento judaico-cristão. Lembram disso? E que esse pensamento, mesmo que ele seja um pensamento judaico-cristão, seja um pensamento questionável, ele ainda é aquele que rege o contexto ético e moral. E além do pensamento judaico-cristão, também você não pode esquecer da questão do Estado no controle ali da sociedade. Então, essa discussão, professor, em relação a questões tradicionais, né, como o aborto e a eutanásia, elas vão serem vistas a partir desses pensamentos, sejam eles o pensamento biológico, religioso e também jurídico, sim, é inevitável, são inevitáveis. Agora, existem as chamadas situações emergentes, que vão ser questões que serão referentes à reprodução assistida, à saúde pública e coletiva, à engenharia genética, ao ambiente, entre outras coisas, que são assuntos que começam a surgir por causa de uma questão única. Uma questão única. Quando eu falo de bioética, eu vou falar de uma interdisciplinaridade, ou seja, as disciplinas ou algumas das ciências estarão juntas para analisar questões referentes à bioética. Que ciências, que disciplinas são essas? A biologia, claro, a filosofia e também a questão da medicina, porque muitos desses assuntos que são discutidos dentro do contexto do nosso estudo de hoje estão relacionados à medicina. Ok? Consequentemente, como eles são interdisciplinares, isso vai me levar a uma visão, a uma pergunta, ou perguntas que precisam serem feitas a cada uma dessas disciplinas. E também na filosofia, e no contexto filosófico, é impossível analisar essas questões sem um olhar para a filosofia moral e para a metafísica. Certo? Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho mais sobre essas questões. Durante os anos, eu quero mostrar para vocês que essas questões da bioética, elas começaram a serem trabalhadas, não foi de agora. Desde 1973, por exemplo, você tem
quando começou a se falar sobre a primeira clonagem de um gene, em 1973. Em 1974, né, continuou o desenvolvimento desse estudo, etc., que começou a falar sobre um gene de uma bactéria que foi clonado. Agora, aí veio 75, que foram as normas estabelecidas para o uso, né, do trabalho com DNA. 1982 foi a primeira vacina obtida a partir de estudos do DNA. Aí você tem 1983, que foi a primeira planta transgênica. Olha só que coisa interessante. Em 1987 foi patenteado o primeiro rato transgênico. Em 1990 foi feita a primeira geneterapia humana que foi autorizada. E em 1992 foi autorizada a comercialização de tomates transgênicos. Então vejam que você tem pelo menos ali, desde 1973 em diante, lembram que eu falei para vocês de coisas que são relacionadas a fatores persistentes e emergentes? Então, desde 1973 que emergem vários eventos, né, ou vários acontecimentos que nos levam a discussões voltadas para a questão da bioética. E eu quero mostrar agora para vocês alguns desses detalhes. Vamos começar aqui a questão das células tronco, como vocês podem ver aí no slide. Aqui eu tenho uma demonstração rápida, né? Eu não quero deter muito nesses aspectos, né? Porque aqui tem um pouco também da biologia e o nosso tempo não dá para fazer isso de forma tão detalhada, mas vejam que os cientistas têm uma forma ou uma maneira de usar a célula-tronco. Vocês podem ver. Aqui nesse slide vocês vão ver como essa célula-tronco poderia ser utilizada. E vocês também podem ver uma outra questão. Quais são os questionamentos ou aquilo que nós podemos chamar de objeções em relação ao uso da célula-tronco? Você pode dizer assim, professor, muito bem, ok. Nós temos ali motivos, né, para serem utilizados e podemos ter motivos para objeções. Mas, professor, raciocine comigo. Se a questão aqui é a discussão da vida, se a ciência traz algo de bom para que essa vida possa ser melhor, possa ser até mesmo, digamos assim, prolongada, será que não essas discussões de ética, de moral, de baseado, né, na questão do raciocínio da bioética, não seria uma visão um pouco meio que ultrapassada? Alguns estudiosos dessa área levantam algumas hipóteses. A primeira hipótese é a questão do limite. Até que ponto é necessário que alguém possa ir, ou que o ser humano, ou que a ciência possa ir, por exemplo, e que não vá ferir o contexto do outro. Porque assim, no contexto da bioética, você vai olhar a individualidade e a alteridade. O que é individualidade e alteridade, professor? Seria o seguinte, eu vou olhar o ser humano como um indivíduo e, consequentemente, eu vou olhar o outro. E eu não posso fazer algo que vá tirar do outro a sua dignidade, ok? Então, vejam que o que eu quero levantar aqui para vocês é uma discussão muito acirrada, que é em relação a essa questão da bioética, que até que ponto eu posso ir sem ferir o outro, que é aquele com quem eu vou viver dentro do aspecto social. As células troncos também são chamadas de células da esperança. Por quê? Olha só, quando elas são utilizadas, demonstra que no final do período que eles chamam de período, né, de cura ali, de concentração das células tronco, a
a capacidade de restauração da vida, né, daquilo para que as células foram utilizadas, chega até mesmo a 99%. Salta de 1% para 99%. Outra discussão dentro desse contexto, aborto. Você pode parar assim e dizer, professor do céu, calma. O aborto é uma dessas discussões que serão eternas em relação ao aborto. A gente não pode esquecer do seguinte, presta atenção. O grande desafio aqui hoje, né, da aula, eu conversava aqui com meus amigos aqui antes de começarmos a aula, era o seguinte, como falar em pouco tempo a respeito de um assunto que é tão extenso e que pode gerar tantas discussões sem que também possa demonstrar um pensamento que seja particular, mas ficar dentro dos questionamentos da própria filosofia quanto à bioética. E esse é o nosso objetivo aqui hoje. Então, quando se fala do aborto, a gente não pode esquecer que existe um código penal, e que você queira ou não, esse código pode ser discutido ou não, é o direito à vida, é aquilo que Peter Singer, um autor, um filósofo, ele diz o seguinte, existe uma ética que na visão dele está ultrapassada e é necessário ser trocada em relação a uma nova ética, a uma nova forma de olhar o ser humano, ou de olhar a ética para com o ser humano. E é nesse contexto que vem essa discussão de se realmente o aborto seria algo viável ou não. Porque na velha ética, de acordo com esse autor chamado Peter Singer, na velha ética diria que o ser humano, a vida do ser humano não pode ser tirada nem por si mesmo nem pelo outro. Na nova roupagem, de acordo com Peter Singer, dessa ética, essa vida humana precisa saber que ele só pode trazer um filho à existência se esse filho for desejável, ok? Mas seja ela o pensamento da antiga ética ou da nova ética, existe uma norma moral que nós chamamos de Código Penal Brasileiro, ok? Vejam como a discussão ela é abrangente em relação a esse assunto. Outro assunto também discutido dentro desse contexto é a questão da eutanásia, que é a questão voltada para o direito que o paciente tem de escolher a morte ou não. A gente pode dividir isso aí em eutanásia, ortotanásia e distanásia. A eutanásia é o direito de antecipar a morte, antecipar os dias, né, que você tem em relação à vida e, consequentemente, encurtar o sofrimento. A ortotanásia é o morrer naturalmente, quando você morre na hora certa, e a distanásia é quando você prolonga a morte, que na visão de alguns seria você prolongar mais dias de vida e, consequentemente, prolongar mais o sofrimento. Então, a grande discussão que está aqui relacionada a essa questão da morte, não é? Seja pelo processo da eutanásia, que é uma referência para todas essas questões, é em relação à seguinte pergunta: será que a pessoa precisa realmente continuar a sofrer por um período maior se ela pode decidir encurtar esse sofrimento ao preferir a morte, já que ela sabe que um dia ela chegará a morrer? Vejam que não é uma decisão fácil a ser tomada. É como se nós disséssemos o seguinte, e nessa imagem eu achei ela bem interessante e forte, porque é como se você tivesse com a vida nas suas mãos. Não é como você tivesse agora nesse momento pudesse decidir, pudesse ter o poder de dizer que você pode tirar ou dar a vida a alguém. Vejam que essas questões da eutanásia abrem espaço para muitas discussões dentro da bioética, ok? São discussões que você precisa estudar,
ampliar os seus pensamentos, seus conceitos para chegar a novas ideias a respeito da bioética, ok? Valeu, galera! Eu espero que você tenha assim aberto a sua mente para essas discussões. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!